Fala, meus nobres, hoje criarei um novo quadro e ele se chama 8 coisas sobre animes. Agora fiquem com a maravilha do vídeo. Só lembrando que eu não estou fazendo do pior até o melhor. Eu estou colocando tudo embaraçado. Eu vou colocar tudo misturado, sem ficar com blá 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 no meu ouvido, ok? Pois o canal é meu e se eu quiser fazer a batalha de um bebê versus uma borboleta pegando fogo que está gritando, coloco ok. Em primeiríssimo lugar, Arlequim, de 7 pecados capitais. Arlequim, mais conhecido como King, é o rei das fadas e tem a função de proteger todo o seu reino. Ele também é um membro dos 7 pecados capitais, sendo o pecado da preguiça do urso. Ele também tem seu tesouro sagrado, que possui uma lança espiritual chamada Shastiefol. A aparência de Arlequim como rei das fadas é a que mais usa constantemente. Ele parece um menino bastante pequeno, tendo 1,60 metros de altura, e é bem magro, pesando apenas 48 quilos. Possui cabelos curtos na coloração castanho claro e olhos de mesma cor. King veste um moletom azul com detalhes laranjas nas bordas e por baixo uma camisa simples de manga longa. Como acessório para flutuar, ele usa seu travesseiro verde claro. Na forma humana, Arlequim fica maior e mais gordo, tendo 1,80 metros de altura e 120 quilos. Ele usa uma versão maior da roupa de quando está com a aparência de rei das fadas e é nessa forma que o mesmo é retratado no seu cartaz de procurado. Apesar de o pecado de King ser a preguiça, ele não demonstra muito o comportamento de uma pessoa preguiçosa. Na verdade, o que representa isso é o fato dele flutuar sempre deitado sobre seu travesseiro, sendo que o tal tem a capacidade de voar, mas acho isso muito pouco para chamá-lo de preguiçoso. Além disso, Arlequim mostra ser bastante sentimental, primeiro por sua falecida irmã Elaine e depois mostrou ter sentimentos não correspondidos por Diane. O pecado da inveja. Arlequim é uma negação em combates corpo a corpo. Seu trunfo como lutador é o seu tesouro sagrado, a Shastiefol. É uma lança criada na árvore sagrada. Ela possui diversas formas, sendo ativadas ao comando de King. 2 dessas formas têm ligação com plantas, tais são: quarta forma, Sunflower Shastiefol se transforma em um girassol imenso que brota da terra, disparando projéteis ou um grande raio com alto poder destrutivo. Oitava forma, Pollen Garden consiste na formação de uma grande barreira em volta do adversário. Pollen Garden é uma habilidade de defesa capaz de aguentar fortes ataques e magias. A barreira é composta do pólen da árvore sagrada, que possui as habilidades de cura e de diminuição imediata da dor. Agora fiquem com um trecho do que ele faz. なるほど。想定内の言い訳ですね。ショットボム。うん。おい、なんかすごいことになってるぜ。急ぎましょう。やっぱり引き返そうぜ。ダメ。素晴らしい。それが妖精界に存在する真珠から作られたと言われる霊装シャスティフォル。強度は鋼をも上回り、真珠の不思議な特性を併せ持つとか。あなたの魔力はその特性を全て引き出すディザスター。これで少しは楽しめそうです。よろしければ4対1でどうぞ。いや、1対1だ。正気ですか？頼んだぞキング。負けたらぶっ殺すわ。団長、僕もうダメかも。いいでしょう。さあ、いつでも。ダメじゃないか。ちゃんと避けなきゃ。読み違えた。この速度、この威力、他の7つの大罪とは。私は知っている。あなたは願いを叶えてくれること。あなたは自分のためよりも誰かのために力を発揮できるから。妹のためだけでなく、あなたを求める仲間たちのため。私は知っている。あなたが誰より優しいことを。焼き尽くされた故郷の前で自分を責め、私と民のために涙を流し続けたことを。私は知っている。
Em segundo lugar, Shinji Nishia de Boku no Hero, mais conhecido pelo nome Kamui Void, é um herói no anime Boku no Hero Academia, no qual ele não faz muitas aparições. Então, se tem poucas informações sobre o mesmo, seu rosto é desconhecido por conta de sempre ser visto com sua roupa de herói, a qual consiste em um macacão preto com um capacete, luvas que chegam a passar de seu antebraço, um cinto e sapatos, todos feitos de madeira. Shinji Nishia é uma pessoa bastante séria e focada se tratando de seus deveres como herói. No entanto, ele fica facilmente sentido quando alguém toma a sua glória ou crédito. Seus poderes se baseiam em manipular a madeira que consiste em seu corpo, podendo regenerar alguma parte que ele por ocasião resolva descartar. Lakirir Shain's Prison Kamui Void dispara a madeira de um de seus braços e rodeia o inimigo, fazendo o mesmo ficar imobilizado. É uma habilidade até que bem simples, mas capaz de vencer uma luta por ser extremamente funcional. E é assim que fecha o segundo lugar. Agora fiquem com um trecho do que ele faz. 誰戦ってます？森林カムイ。 Em terceiro lugar, Beans de One Piece. Beans é ex-membro do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele faz parte da Neo-Marinha e também é um usuário de Akuma no Mi. Beans possui características bem exageradas. Ele me lembra um pouco Slender, com seus ombros largos, braços longos e sua grande estatura. Chegando na parte da fisionomia, seu rosto é muito comprido na vertical e fino na horizontal, seus lábios grandes chamam muita atenção, ao contrário de seus pequenos olhos. O ex-fuzileiro naval tem um estilo bem extravagante, uma longa roupa preta contendo detalhes em amarelo, com mangas em um tom rosa e um pano de mesma cor em volta de sua cabeça. Beans foi um personagem que me surpreendeu muito quanto à sua personalidade. Por seu visual extravagante e suas frequentes caretas, eu não imaginei que ele fosse o homem sério que era. Demonstrou ter grande carinho pelo ex-almirante e líder da Neo-Marinha que lhe concedeu treinamento, conhecido como Zephyr, lamentando bastante o ocorrido da morte de Z. As habilidades de Beans relacionadas com vegetais provêm de sua Akuma no Mi, a Mosa no Mi. Ela significa fruta da planta e é do tipo paramecia. Sua capacidade permite que ele tenha poder sobre o crescimento das plantas, controlando suas formas e tempo de desenvolvimento, e ele vegeta o terceiro lugar. Agora fiquem com um trecho do que ele faz. Em quarto lugar, Kozuki Ueki do anime Law of Ueki. Kozuki Ueki é um protagonista do anime Law of Ueki. Ele é um estudante do ensino médio na escola Inokuni. Kozuki Ueki é um garoto de 13 anos de idade. Seus cabelos esverdeados fazem um belo efeito de cores com os seus poderes. Seu físico é bem magro, típico de protagonistas de shounen. Ele possui olhos grandes e acinzentados. O menino com habilidades ecologicamente sustentáveis. Você entenderá melhor essa piada mais para frente. Tem como seu visual principal, uma camisa branca com outra verde por baixo e uma bermuda marrom presa por um cinto. Sua personalidade é bem comum de personagens principais de animes shounen. Ele é bastante solidário com todos, tem uma persistência admirável e um baixo nível intelectual, possuindo sempre bons princípios e dando grande valor à amizade. Ueki frequentemente usa seus poderes para limpar sua cidade, mostrando realmente se importar com as pessoas ao seu redor. Kozuki tem a capacidade de gerar quaisquer espécie de planta, podendo utilizá-las de acordo com sua especialidade. Porém, esse poder depende de uma fonte muito rara. É o material mais importante para o mundo, sendo ele o lixo. Isso mesmo, você não leu errado. A técnica consiste em transformar resíduos em árvores. Essa habilidade é a sua inicial e foi lhe dada por K. Agora fiquem com um trecho do que ele faz. Target on my back, lone survivor last. They got me in the sights. No
No surrender, no trigger, fingers go. Living the dangerous life. Hey. Em quinto lugar, Afrodite, de Cavaleiros do Zodíaco. Como primeiro da lista temos Afrodite, é o Cavaleiro de Ouro de Peixes, no santuário. Ele protege a última casa do Zodíaco. Afrodite é conhecido por sua encantadora beleza. Com seus cabelos e olhos azuis, ele tem um ar elegante e afeminado, não só por usar batom, mas pelo seu comportamento em geral. Tendo apenas 22 anos, ou mesmo possui 1,83 metros de altura e pesa 73 quilos. Sendo um cavaleiro, ele possui velocidade, agilidade, resistência e força sobre-humanas. Por ser da patente de ouro, suas capacidades físicas são superiores a dos de bronze e prata. A personalidade de Afrodite é muito nobre, apesar de seu senso de justiça mostrar ser extremo, o mesmo luta para que a paz e a ordem sejam estabelecidas. E é apenas por achar que é preciso poder para alcançar um mundo melhor que ele segue o grande mestre, mesmo sabendo que estava servindo ao mal. Sendo bastante orgulhoso de sua força, o Cavaleiro de Ouro é um crente da lei da selva em que o mais fraco tem de se render ao mais poderoso. Afrodite entra na lista por ter a habilidade de gerar e manipular 3 tipos de rosas utilizando-as como armas. São rosas vermelhas que soltam veneno, fazendo com que o atingido entre em sono profundo enquanto morre sem dor, perdendo seus 5 sentidos lentamente. Apenas respirar o pólen dessa rosa já é o suficiente para perder a consciência, mas Afrodite não é afetado, pois tem imunidade ao veneno dela. São chamadas assim por seus espinhos serem como dentes de piranhas, sendo capazes de destruir tudo à sua frente. As rosas têm uma cor preta e Afrodite pode usá-las para defender ataques inimigos também. É uma rosa branca que fica vermelha quando suga todo o sangue de sua vítima. É o ataque mais poderoso de Afrodite, sendo impossível desviar de tal. Agora fiquem com um trecho do que ele faz. 天と地の狭間に輝きを誇る美の戦士ティスケスのアフロディーテユグドラシルの地脈と愛しき花たち私にこの場 Em sexto lugar, Hashirama de Naruru. Hashirama Senju foi o fundador de Konoha. Junto com Madara Uchiha, ele se tornou o primeiro Hokage da vila e ficou conhecido como Deus dos Shinobi por sua grande habilidade como ninja. Hashirama é um homem alto de cabelos longos e pretos como os seus olhos. Ele utilizava comumente um uniforme muito parecido com o de um samurai, tal era vermelho e feito de placas de metal, por dentro dele usava um terno preto simples. Esse traje era a vestimenta padrão de sua época. A força do primeiro Hokage era inigualável, sendo confessada por Madara Uchiha, que admitiu sua inferioridade durante a época em que os dois eram vivos. Hashirama foi um homem extremamente gentil e bondoso, ele sentia como se o povo de Konoha fosse sua família, era bastante leal e muito sábio, como mostrou em sua crença na vontade do fogo, a qual consiste na ideia de que um Hokage deve estar disposto a colocar sua vida em risco para proteger sua aldeia e assim servir de exemplo para todos os outros. Seu sonho era alcançar a paz e acabar com as guerras, e isso fica bem evidente quando o Hokage propõe um tratado com o clã Uchiha e o mantém, mesmo com o ataque de Madara à vila. É um exemplo de como um Hokage deve ser. Hashirama é conhecido por seu uso com a liberação de madeira, uma liberação do chakra tipo terra e água. Ele podia criar madeira e plantas a partir do solo ou do seu próprio ser de vários tamanhos e formas. O primeiro Hokage geralmente fazia barreiras e clones para o ajudar em luta. Irei destacar 2 jutsus por serem mais específicos. Tais são: Dragão de Madeira, consiste em um imenso dragão de madeira parecido com um dragão chinês, podendo ter sua aparência mudada dependendo do usuário do jutsu. Ele pode ser usado tanto para ataque como para defesa. Advento de um mundo de árvores florescentes. Utilizando da liberação de madeira, o shinobi força o crescimento de árvores, criando uma densa floresta de plantas enormes floridas. Durante o crescer delas, o usuário pode controlar a forma e o movimento da floresta, e quando o jutsu se completa, as flores soltam um pólen que deixam os atingidos inconscientes. Agora fiquem com um trecho do que ele faz. かつて世界は
戦いの絶えない戦国時代だった。一国一里というシステムはまだなく、忍びの組織は一族単位の武装集団でしかなかった。Em sétimo lugar, Varhold de Fairy Tail. Varhold faz parte dos 10 Magos Santos. Ele foi um dos membros fundadores da Guilda Fairy Tail e atualmente auxilia como um dos 8 integrantes do Conselho Mágico. Há séculos atrás, Varhold possuía a aparência de um humano comum, seu corpo era bem musculoso, sua cabeça tinha uma forma retangular, o queixo dele era bem grande, estilo Buzz Lightyear, e seu cabelo era preto e bem bagunçado. Suas roupas eram basicamente uma camisa verde sem manga, um cachecol e uma calça. Em sua forma atual, onde ele se parece com Sudowoodo, o mago sofre enormes mudanças quanto à sua antiga aparência. Seu corpo ganha características de uma árvore, os seus cabelos dão lugar a folhas e a pele dele se torna algo como uma casca. Sua vestimenta padrão é um longo kimono de cor verde claro com uma gola que ele sempre deixa levantada. A principal característica da personalidade de Varhold é sua quietude, ele está sempre calmo e aparentemente pensativo, tornando seu comportamento realmente parecido com o de uma árvore. O quarto mais forte entre os 10 Magos Santos, mostra admirar bastante a natureza, mesmo sendo capaz de alterá-la significativamente. Varhold possui a capacidade de gerar todas as espécies de plantas, com qualquer que seja o objetivo, defesa, ataque ou até mesmo locomoção. Uma técnica mais específica dele é a corrente de árvore gigante por meio de um feitiço. Varhold gera uma árvore, a qual tem um crescimento surpreendentemente rápido e infinito, possibilitando ser usada como um meio de transporte veloz e ilimitado. Agora fiquem com um trecho do que ele faz. ご議員にとっては痛手だがな。ごめんなさい。ウォーロッド様も良かったですね。初めて解散と聞いた時は冗談かと思ったよ。あとはメスト君の計画通りにマカロフ君を救えれば。ウォーロッド様、お水こぼれてますよ。これはわしのおしっこじゃよ。Em oitavo e último da nossa lista, Kurama de Yu Yu Hakusho, e como último da lista temos Kurama. Ele é um yokai raposa. Na história de Yu Yu Hakusho mesmo foi ferido por um caçador do mundo espiritual, e já bem fraco, reencarnou no corpo de uma criança chamada de Shuichi Minamino, e por esse nome ficou conhecido no mundo dos humanos. Shuichi é um garoto alto com olhos verdes e cabelos longos e vermelhos. É muito bonito, sendo bem popular por sua beleza e inteligência. Quando se transforma em Kurama Yuko, pode assumir a aparência de uma raposa de 4 caudas ou uma forma humana, ficando mais alto com olhos dourados brilhantes e cabelos lisos prateados, ganhando uma cauda e 2 orelhas brancas de raposa. Kurama é muito educado e inteligente. Sua personalidade influi muito em sua forma de lutar, sendo muito frio e sempre analisando a luta e o seu adversário, chegando a vencer várias lutas por estratégias criadas no meio dela. Mas fora das batalhas, ele demonstra ser bastante gentil com todos, muito amoroso com sua mãe e bastante solidário com seus amigos. Personalidade que não muda quando toma a forma de yokai, considerando que Kurama só se transforma quando na luta é realmente necessário. Não é surpreendente que ele seja cruel com outro adversário. Os poderes de Kurama são os de manipulação de plantas e de transformação delas em armas. Ele pode utilizar diversas espécies de plantas como objetos para lutar, mas tem sua preferência por seu Vinivipo chicote de rosas. Chame como quiser, Vinivipo a partir de uma rosa. Kurama cria um chicote que possui espinhos capazes de rasgarem até ferro. Quando ele transforma a rosa no chicote, algumas pétalas saem deixando o aroma das flores pelo ar. Semente da morte consiste numa semente que, quando consegue penetrar no corpo de alguém, cresce numa velocidade extremamente rápida, fazendo com que suas raízes se espalhem por todo o corpo da vítima, a deixando imóvel. Kurama precisa falar apenas uma palavra para que a planta cresça e rasgue de quem teve a semente plantada em si. Mimosa do mundo das trevas é uma espécie de planta que Kurama invoca. Ela é enorme e ataca tudo aquilo que se movimenta. Podem ser invocadas várias delas com o propósito de encurralar o inimigo. E ele termina o nosso vídeo aqui.
Agora fiquem com um trecho do que ele faz. Tomara que tenha gostado. Agora adeus, meus nobres.